O dia em que Romain Grosjean mudou o regulamento da Fórmula 1. Quando você toma uma multa de trânsito, você não recebe só a cartinha com o boleto para pagar. De brinde, você também recebe pontos na sua CNH, o que pode parecer ótimo, mas esses pontos não são aqueles que você pode trocar por milha não, tá? Se você conseguir a proeza de ter 40 deles no intervalo de um ano, tchau, tchau, habilitação. Pois bem, na Fórmula 1, o sistema também é mais ou menos assim, mas nem sempre foi assim. Charlie White, que faleceu em 2019 e era o diretor de provas na época, foi o responsável em implementar essa ideia. Os primeiros rascunhos do cardápio de punições e os seus pontos e as reuniões com as equipes aconteceram em 2013. Naquele ano, Vettel, ainda tricampeão mundial e prestes a fazer a sua temporada de maior domínio, era um dos que era contra a ideia. Nas palavras do alemão, abre aspas, eu acho que você tem a chance de dar pontos na carteira por coisas que não são a nossa culpa. E no final do dia, as consequências podem ser grandes. Você adaptar um sistema que todo mundo usa nas ruas até que tem uma certa lógica, mas nós não estamos dirigindo nas ruas, nós estamos correndo, fecha aspas. Niki Lauda e Daniel Ricciardo também demonstravam preocupações. O australiano tinha medo de que esse sistema pudesse segurar muito os pilotos e deixar as corridas mais chatas, enquanto o ex-piloto austríaco dizia que isso poderia causar pontos por motivos bestas e que alguém poderia correr o risco de ser banido sem ter feito algo de fato grave. Eu fico pensando se isso realmente poderia acontecer, né? Acho que não. Mas, apesar de algumas opiniões contrárias, o sistema foi aprovado por 7 das 11 equipes. Sim, eu falei 11 equipes, você não ouviu errado, tá? Saudades quando a gente tinha mais do que 10 equipes no grid, inclusive. Com isso, exatamente 10 anos atrás, em 2014, no início da era dos motores híbridos, a Fórmula 1 tinha a sua primeiríssima temporada utilizando o sistema de punição que é adotado até hoje. Ou seja, o piloto faz algo de errado, ele leva os pontos ficam na licença dele por um ano, e se em algum momento ele tiver 12 pontos, ele fica de fora da corrida seguinte. E aí você me pergunta, tá, mas se esse sistema só começou a ser usado 10 anos atrás, então como era antes? O Charlie Whiting decidiu criar isso do nada? Alguém já foi banido? A Ferrari vai ganhar alguma corrida em 2024? Antigamente, para um piloto ser banido de uma corrida, ele tinha que cometer algum tipo de infração que a FIA considerasse que foi muito grave. Era pura e simplesmente na base das opiniões e julgamentos dos comissários, né? Exceto em 78, quando o Patrese ficou de fora do GP em Watkins Glen, nos Estados Unidos, por uma decisão que partiu de um grupo de pilotos e não da federação em si. Mas essa história a gente pode contar num outro vídeo se vocês quiserem. Então deixa um likezinho nesse aqui e se inscreve no canal para eu poder saber que eu posso fazer mais vídeos assim. Além disso, eu ativei o sistema de membros aqui no meu canal do YouTube, então se você quiser apoiar meu canal ainda mais, clica no primeiro link aqui da descrição e dá uma olhadinha lá. Nigel Mansell 89, por exemplo, foi banido porque ele ignorou uma bandeira preta que ele tinha tomado por ter dado ré nos boxes e depois, na mesma corrida, ele ter se envolvido num acidente com o Senna, que era um dos candidatos ao título. Ou seja, aí o bigodão pediu também, né? Mika Hakkinen e Ed Irvine foram banidos depois de serem considerados culpados por acidentes que envolveram muitos carros. No caso do irlandês, a suspensão ainda subiu para 3 corridas porque a Jordan tentou apelar da decisão. Mas o caso que fez a federação finalmente repensar o regulamento e que também foi o último banimento que a gente teve na categoria até hoje, foi o de Grosjean no GP da Bélgica em 2012. Naquela época, o francês fazia a sua primeira temporada para valer na Fórmula 1. Sim, ele já tinha corrido em 2009 pela Renault, mas ele chegou de paraquedas no meio do ano, quando a equipe decidiu tirar o Nelsinho Piquet. E que com certeza foi uma saída super tranquila. O que poderia acontecer de errado, né? O francês em 2012 recebeu um carro que era competitivo e que chegou a terminar aquela temporada em 4º no campeonato. Só que o primeiro ano dele na categoria não começou da melhor forma e ele abandonou nas 2 primeiras etapas. Na primeira, ele teve um contato com o Pastor Maldonado, que tirou ele da prova, naquele melhor estilo mergulho maluco que o venezuelano adorava. E na corrida seguinte, ele tocou no carro de Michael Schumacher e rodou junto com o alemão.
mas ele só abandonou depois que ele perdeu o controle do carro sozinho e atolou na brita. Depois ele embalou e em 3 corridas conquistou seus primeiros pontos e o seu primeiro pódio, mas logo depois em Mônaco ele se envolveu em mais um acidente e novamente abandonou. Ele seguiu alternando corridas muito boas, com pódios no Canadá e na Hungria, com resultados ruins e abandonos. Ou seja, apesar dos bons resultados e os 3 pódios, o jeitão dele na pista ainda não era do agrado de muita gente. E aí a gente chegou em Spa. Alonso liderava o campeonato com 164 pontos, 40 na frente que o Webber, o segundo colocado. Vettel via logo na cola em terceiro com 122, Hamilton em quarto com 117 e Raikkonen, companheiro de Grosjean inclusive, em quinto com 116. As saudades ficam, vocês sabem, né? Na hora da largada, as luzes se apagam e Pastor Maldonado já tá lá na frente. Até hoje a galera tem dúvida se ele queimou a largada ou não. A direção de prova, na época, disse que sim e puniu ele inclusive, mas no YouTube tem vídeos que fazem parecer que sim, outros que fazem parecer que não. Diz a opinião de vocês aqui nos comentários. O Grosjean, que largou do lado do Hamilton, até saiu melhor que o inglês, mas acabou se afobando e jogando o carro para cima dele. Os dois se enroscam e perdem o controle dos carros. Grosjean acerta o carro do Pérez e a sua Lotus sobe, acertando também o carro de Alonso. O Hamilton, que vinha atrás com o carro já danificado, também acerta o Alonso e o Kobayashi logo na sequência. Numa época em que a gente nem imaginava em ter Halo nos carros, foi de fato um milagre que todos tenham saído bem e ninguém tenha se ferido gravemente, né? A corrida, que também era especial pela comemoração do GP de número 300 do Michael Schumacher, terminou com a vitória do Button, que tinha feito a pole, Vettel ficou em segundo e o Raikkonen terminou em terceiro. Sabe quem ficou em quarto, inclusive? Simplesmente Nico Hülkenberg. Alonso e Hamilton, que estavam brigando pelo campeonato, obviamente abandonaram a prova. E isso foi uma das coisas que pesou contra o Grosjean. Como ele foi considerado o causador de todo o acidente, em condições de pista seca, envolvendo vários carros, com direito a 2 candidatos ao título, após a corrida ele recebeu como punição o banimento da corrida seguinte e uma multa de 50 mil euros. A FIA, na época, soltou um comunicado dizendo o seguinte, abre aspas, os comissários consideram esse incidente como uma violação extremamente grave dos regulamentos, que tiveram o potencial de causar ferimentos a outras pessoas. Isso, inclusive, eliminou da corrida fortes candidatos ao título. Os comissários observaram que a equipe reconheceu que a ação do seu piloto foi um erro muito sério e um erro de julgamento. Nem a equipe, nem os pilotos apresentaram um pedido de redução da pena. Fecha aspas. Até porque a gente já viu antes aqui que quando você pede para reduzir a pena, a chance dela ainda aumentar é grande. Para a corrida seguinte do GP de Monza, a Lotus colocou o seu piloto reserva, Jerome D'Ambrosio. Hamilton foi o ganhador, Alonso ficou em terceiro e o Vettel abandonou com problema no motor, fazendo parecer que a corrida em Spa não ia mudar nada no campeonato. Só que depois o Vettel embalou 4 vitórias seguidas, mais 2 pódios, enquanto o Alonso não venceu mais no campeonato. Com isso, os dois chegaram para a última corrida no Brasil, brigando pelo título. E se você quiser saber mais sobre como foi essa corrida espetacular, é só clicar aqui em cima em algum lugar do vídeo no card, porque eu já fiz um resumo ludibriado retrô dessa corrida aí. Esse acidente do Grosjean e o seu banimento de uma corrida, que era o primeiro em muito tempo na Fórmula 1, foi o estopim para que o Charlie White e a federação finalmente levassem para frente a ideia de criar o sistema que é usado até hoje. E isso é algo que o próprio Charlie White já tinha confirmado em entrevistas na época. De lá para cá, não tivemos mais banimentos. Chegou perto no início da temporada passada e até por isso o sistema mudou levemente no ano passado, com certas infrações agora gerando punições, mas sem acumular pontos na licença do piloto. E foi assim que Romain Grosjean conseguiu mudar o regulamento da Fórmula 1. Se ele não tivesse causado o acidente naquele dia, será que esse sistema teria sido implementado assim mesmo? De lá pra cá, teve algum piloto que você acha que deveria ter sido banido? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e, é claro, se você tiver curtido o vídeo, deixa também o seu gostei e se inscreve aqui no canal, porque essa é a forma mais fácil de eu saber que eu posso trazer mais vídeos assim aqui no canal. Ah, e não se esquece também de clicar no link da Kaspersky aqui embaixo,
na descrição. Beleza? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e